Irmãos, bom dia. Bom estar aqui com os queridos. Eu relutei em fazer a escolha do texto porque eu já preguei esse texto aqui. E repetir o sermão é muito ruim, né? E repetir na congregação, que a gente vem pouco, é pior ainda, né? Mas não tem jeito. Eu fiquei pensando, e dentro do desafio que o Ricardo me deu, de falar sobre a família diante de Deus, ah, eu fiquei constrangido e creio que é melhor trazer a instrução novamente do que outra coisa. Então, convido você a abrir Efésios 5. Nós faremos a leitura do verso 15 ao verso 21. Se você estava aqui da última vez que eu preguei esse sermão, não fique chateado. Ore a Deus e peça para que a palavra do Senhor se renove na sua vida, que o Espírito Santo fale a você, ao seu coração, de forma diferente de como falou da outra vez, para que a palavra do Senhor não volte vazia, porém faça tudo aquilo que lhe apraz. Efésios 5, 15 em diante diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Verso 25: Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim se entregou por ela. Capítulo 6, verso 1: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E verso 4 do capítulo 6: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Oremos mais uma vez. Fala conosco, ó Deus. Precisamos ouvir a tua voz. Pedimos isso a ti em nome de Jesus. Amém. Durante todo o mês vocês têm ouvido falar sobre família, e de fato família é algo muito importante. Vocês ouviram já sobre os cuidados que os maridos devem ter, as esposas, a questão dos filhos e como colocar em prática tudo. Pode deixar mais baixo mesmo, tá? Eu agradeço. Como colocar em prática tudo aquilo que vocês aprenderam. Porque às vezes parece muito simples, né? Como eu acabei de ler aqui, a sequência, verso 22, depois o verso 25, depois o verso 1 do capítulo 6 e o verso 4, parece tão fácil, não? Esposa, o que você tem que fazer? Seja submissa ao seu marido. E marido, ama sua esposa como Cristo amou a igreja. E filhos, obedeçam os pais. E os pais, criem os filhos na disciplina do Senhor. Pronto, é isso. É tão simples, é tão fácil. É só a gente seguir isso. Se de fato fosse tão fácil cumprir essas coisas, não teriam tantas famílias destruídas, tantas famílias se acabando. Sinal de que, embora compreender seja muito fácil, praticar é muito difícil. Exercer a submissão e ser boa esposa auxiliadora é muito difícil. Amar a esposa como Cristo amou a igreja é muito difícil. Honrar os pais, tendo alguns pais que não são tão exemplo assim para serem honrados e amados, é difícil. E educar os filhos ali do jeito que a Escritura nos recomenda também é muito complicado. Mas como é possível, então, nós fazermos essas coisas? É muito importante nós entendermos o nosso texto à luz do seu contexto. E quando nós olhamos o que cerca essas instruções sobre a família, está, então, a perícope que da outra vez eu preguei a vocês. Perceba que o verso 21 termina dizendo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como se dá esta sujeição? As mulheres em relação aos maridos, os maridos em relação às mulheres, pais em relação aos filhos, filhos em relação aos pais. Perceba que esta sujeição que nos faz ser cheios do Espírito Santo, ela começa em casa e depois se estende a toda a sociedade. A estrutura que Efésios nos é apresentada aqui mostra então que esta vida cheia do Espírito Santo passa por aquilo que nós somos em casa. É inconcebível, então, você imaginar um homem cheio do Espírito Santo que maltrata a sua esposa. Ou uma esposa cheia do Espírito Santo insubmissa ao seu marido. Ou filhos cheios do Espírito Santo que desonram seus pais.
ou pais cheios do Espírito Santo que não eduquem bem os seus filhos. Logo, quando nós olhamos o texto, vemos que o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo é justamente uma família abençoada. Então, se nós pensarmos naquilo que queremos ensinar nesta manhã, é que a família diante de Deus, ela deve ser cheia do Espírito Santo. Ela deve ser cheia de sabedoria, para que seja possível nós cumprirmos tudo aquilo que ao longo deste mês de maio tem sido ensinado. Tarefas que, embora sejam fáceis de entender, não são tão fáceis assim de se cumprir. O texto então começa nos advertindo em relação às dificuldades dos nossos dias. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. É curioso porque a dificuldade e os ataques às famílias não é uma novidade do nosso tempo. Isso é desde sempre. Desde sempre você vê desavença, adultério, desobediência, rebeldia, brigas, violência. Isso é uma realidade desde o início, lá da primeira família. Quando, por exemplo, Eva não foi submissa ao seu marido, que era o responsável, cabeça federal, e certamente deu a instrução a ela daquilo que ele ouviu e recebeu do Senhor em relação ao não comer do fruto. Quando os filhos, um deles matou ao irmão. Percebe então que a primeira família já teve sérios problemas. Então, de fato, os dias são maus e nós precisamos ter prudência nesses dias tão ruins dos quais nós estamos. O alerta aqui é para que nós pensemos que falar sobre família, num contexto de dias maus, deve ser algo que, de fato, desperte em nós a justa atenção. Nós não podemos ser ingênuos achando que vai ser como no conto de fadas, em que depois daquela cerimônia do casamento fica a música bonita e viveram felizes para sempre. Os dias são maus. Vejam com prudência a forma como vocês vão viver, porque os ataques virão de todos os lados. Abra a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 12. Veja o que diz o verso de número 17. Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Veja que a Bíblia, falando sobre o diabo, fala que no momento em que ele foi expulso do céu, o que restou a ele? Vir contra os homens. A mulher aqui é a representação do povo de Deus. É aquilo que é a igreja hoje. Hoje nós somos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Significa então que uma vez que o diabo já foi derrotado por Cristo na cruz, isso é verdade, nós cremos assim, o diabo foi vencido. Cristo já venceu por nós e o diabo já foi derrotado. Contudo, o que resta a ele fazer? Ir contra nós. Se ele não pode contra Cristo, se ele não pode pôr fim à igreja do Senhor, se ele não pode arrancar de nós a salvação, o que ele vai fazer? Vai tentar, de todas as formas, causar danos que, ainda que não afetem a nossa salvação, vai afetar o nosso dia a dia. Quando o diabo ele nos enxerga, ele sabe quem são os crentes. Ele vê o Espírito Santo que está no nosso coração. E ele sabe que onde o Espírito Santo habita, ele não tem lugar. Ele não tem espaço. A não ser que você acredite que o diabo tem alguma força para vencer o Espírito e arrancar de nós a salvação, ou tornar-nos possesso por ele, tendo colocado o Espírito Santo para correr. Não me parece óbvio, nem um pouco lógico. Então, se ele não pode contra o Espírito que habita em nós, e maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, o que faz o diabo então? Tenta mexer na circunstância, no redor. Por isso que Apocalipse fala, ai daqueles, ai da terra e do mar, porque irou-se o dragão contra a mulher, o povo de Deus, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. O diabo, sabendo que não pode nos arrancar dos braços de Deus, ele vem pelejar contra nós e contra os nossos filhos.
contra a nossa família. Por isso, vejam com muita prudência a forma como vocês vivem. Porque não é tudo um conto de fadas. As coisas não são simples, fáceis, sem tribulações, adversidades, tentações, ciladas que Satanás vai colocar o tempo todo. Talvez ele não pode nos arrancar do céu, mas certamente quer nos ver na lama, no chão. Por isso, vejam com prudência a forma como vocês estão vivendo. A forma como vocês estão criando os filhos, a forma como você está conduzindo o seu casamento. Veja com prudência a forma como você vive. Não ande como um nécio, como um tolo. E o nécio aqui vai ser comparado com um bêbado. E o bêbado nunca sabe o que está fazendo. E por vezes a gente não sabe o que está fazendo com a nossa vida. Se eu perguntar para você, como você tem criado os seus filhos? Baseado em que princípios? Você consegue listar para mim, de forma objetiva, aquilo que o seu filho precisa saber até os 5 anos, até os 10, até os 15, até os 20? Porque se você não sabe o que você tem que entregar, como é que você vai saber lá na frente se você cumpriu toda a sua missão? Você consegue imaginar ou listar quais são as suas responsabilidades enquanto marido? Ou as suas enquanto esposa? E fazer uma avaliação justa de como a sua vida tem sido desenvolvida a partir desses princípios que você já entendeu? Percebe que por vezes a gente vai vivendo a ideia da família meio que assim, eu fui criado desse jeito, eu estou mais ou menos reproduzindo, não tem muito embasamento do que eu estou fazendo, não. A gente vai vivendo um dia cada vez e vai indo, pastor. A gente vai vivendo igual um bêbado. Eu achei bonito, eu gosto dele, ela gosta de mim, tá tudo certo, a gente vai casar e é isso aí. E não há reflexão. Vai como bêbado, virando um copo atrás do outro, simplesmente respondendo aos estímulos que estão ao seu redor, sem entender o que está sendo feito. O problema é que, por vezes, assim nós estamos conduzindo a nossa vida e a nossa família. E isso é ruim. Não sejam como nécios, como bêbados, mas como sábios prudentes. Remindo o tempo, porque os dias são maus. E de fato são. Há ataques contra o casamento, contra o que é homem sendo homem, mulher sendo mulher, os papéis dentro da sociedade. Os dias são maus e nós precisamos viver com prudência. E como é essa vida prudente, essa vida sábia? Primeiramente, a gente procura compreender qual é a vontade do Senhor, é o que diz o verso de número 17. Como que eu vou viver essa vida com sabedoria no meu lar, na minha família, no meu casamento? Procurando compreender a vontade de Deus. E foi bom o que vocês fizeram nestas semanas, neste mês de maio. Procuraram compreender o que Deus quer para a família, o que Deus quer para os filhos, para os pais, para o marido e para a esposa. Louvado seja Deus. Busquem pautar o casamento de vocês, as regras dentro de casa, a partir daquilo que a Escritura revela. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E para além de compreender qual é a vontade do Senhor, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo. Porque se a gente não for cheio do Espírito Santo, a gente não faz nada. É o Senhor quem vai operar em nós o querer e o realizar. É o Senhor quem vai fazer com que todo esse conteúdo daquilo que nós entendemos sobre qual é o nosso papel, efetivamente se realizar no nosso dia a dia. E como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Percebe que é posto aqui para nós sermos cheios do Espírito Santo é uma vida de culto ao Senhor. É uma vida de devoção ao Senhor, onde há leitura da palavra, onde há canções de adoração ao Senhor, oração de gratidão ao Senhor e serviço mútuo entre os crentes. Pastor, é possível alguém ser crente e não ir à igreja, e não ler a Bíblia, e não orar? Irmãos, é possível, sabe por quê? Porque Deus ele é muito longânimo e assaz benigno. Então, quando ele quer salvar, ele salva, não tem jeito. Se eu fosse Deus, eu salvaria a metade de quem ele salva. A começar de mim. Mas ele é Deus, e ele querendo salvar, ele salva. Ele salva. O ladrão da cruz não se batizou, não fez catecúmenos, não deu dízimo em nenhum momento. Foi salvo, está lá no céu.
E tem gente que vai ter dado dízimo, vai ter cantado no coral, vai ter vindo em todas as escolas dominicais do ano, e vai chegar no final, vai morrer, vai para o inferno. Porque não são as obras que nos salvam. Não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais, e não há nada que eu possa fazer para que Ele me ame menos. É a graça. Ele escolhe salvar. Contudo, eu posso te garantir uma coisa: não existe vida boa, vida bem-aventurada, se nós não observarmos os princípios da Escritura. Você pode até morrer e ir para o céu sem ter levado tão a sério a sua vida cristã. Mas você não vai ter uma vida boa se você não encarar com seriedade a palavra de Deus, a vida de devoção, o culto ao Senhor, a presença na igreja, o serviço ao seu próximo. Então, se você só quer ir para o céu, ok. Mas se para além de ir para o céu, você também quer crer em Cristo Jesus e viver bem já ao tempo presente, então você precisa atentar para aquilo que nós acabamos de ler. Pastor, então você está dizendo que não tem nada a ver, pouco importa o jeito que eu estou levando a vida? Calma, não é tão assim também, porque se você encara a vida dessa maneira, talvez seja um fortíssimo indício de que você ainda não entendeu e não conheceu a Cristo. E aí você vai ir para o inferno e ainda vai ter vivido uma vida ruim. Aí vai ser as duas coisas ruins. A proposta então é: creia em Cristo Jesus, mas faça aquilo que está proposto na Escritura, para que você viva bem os seus dias. E a proposta é: tenha vida com Deus, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Vamos pensar nisso na prática para a gente aplicar para nós? Para eu viver bem a minha vida cristã, com sabedoria, e conseguir ser a esposa submissa ao marido, como é a Cristo, o marido que ama a esposa, como Cristo amou a igreja, o filho que obedece ao pai, o pai que educa o filho na disciplina, na admoestação do Senhor. Para eu conseguir fazer essas coisas, eu preciso compreender a vontade do Senhor e ser cheio do Espírito Santo. Você consegue essas coisas, primeiro, estudando a Bíblia, lendo a palavra de Deus. Quero tentar te ajudar nisso. Pastor, eu tenho dificuldade, eu não entendo. Então pegue uma versão mais simples. É verdade que a gente ouve muitas críticas lá no seminário e no meio acadêmico em relação à tradução da linguagem de hoje. Mas, irmãos, é melhor você ler a linguagem de hoje do que não ler nada da Bíblia. O Ricardo não vai fazer exegese e preparar o sermão usando a Bíblia e a linguagem de hoje. Mas, com certeza, se você pelo menos estiver lendo a Bíblia e a linguagem de hoje, já está lendo alguma coisa muito boa. Ah, pastor, não, dá uma outra versão então, porque aí o senhor desmoralizou muito essa versão. Então use a NVI, que aí é uma tradução excelente. Usa a Nova Almeida, que é excelente também. Simples de ler, fácil de ler. Então, começa daí, lendo a Escritura, numa versão que você consiga compreender as coisas que ali estão. Pastor, mas ok, eu até entendi as palavras, mas não entendi o sentido da coisa. Então, uma outra sugestão. Escolha um livro da Bíblia, pegue um bom comentário bíblico que explica versículo por versículo e vai dia a dia lendo um pouquinho da Escritura e lendo a explicação do texto. Pastor, mas eu nem sei o que é esse negócio que o senhor falou de comentário bíblico. Chega para o Ricardo e fala: Ricardo, me ajuda, me indica um bom comentário bíblico. Comentário bíblico existe ele na forma exegética e técnica, como do Dr. J. Carson. Aí esse eu não recomendo não, porque você não vai entender muita coisa. Mas existe um comentário, por exemplo, bem simples, de uma leitura gostosa, John Stott. Pega os comentários do Stott. Pastor, eu quero ler Efésios, quero entender Efésios. Eu tenho dificuldade. Escolhe uma versão, uma tradução da Bíblia que seja fácil para você. Pega um comentário bíblico como o do John Stott e leia. E vai dia a dia, um trechinho por dia. E aí, para você fixar o conteúdo, pega um caderno e você vai fazer assim. Você vai colocar, primeiro, o que você leu. Segundo, o que você entendeu. E terceiro, como você aplica aquilo na sua vida. Se você fizer isso todos os dias, e não importa se você está fazendo com 15 versículos, com 10 versículos ou com 2 versículos, é melhor do que o nada que você está fazendo. E aí, se você, marido, faz isso, e a esposa também, no final do dia, conversem sobre. E aí, qual foi a sua leitura de hoje? E o que você entendeu disso? E como você acha que isso pode ser vivido na nossa vida, no nosso casamento? E no final, orem juntos. O nome disso é devocional. Pastor, mas eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Eu não sou disciplinado. Se me deixar fazer isso daí todo dia sozinho, eu não vou conseguir.
Dr. Heber Carlos de Campos, falando recentemente sobre vida devocional, ele colocou uma questão muito interessante que eu não havia me atentado e compartilho com os irmãos. Ele falou assim: olha, quem disse que devocional é aquela que a gente faz apenas e tão somente sozinho? Quem disse que para eu ter um verdadeiro momento devocional eu tenho que estar sozinho, num quarto, com a porta fechada, uma xícara de café do lado e a Bíblia aberta? Se isso funciona para muita gente, amém. Faça assim, tá certinho, não tem problema não, pode continuar fazendo desse jeito. Mas se para você esse modelo não funciona, se você precisa da ajuda de irmãos, então se reúna com seus irmãos e faz essa devocional. Olha, pastor, eu não consigo desse jeito não. Mas aí a gente tem um grupo lá na igreja, que a gente se reúne 3 vezes na semana. São 3, são 4, são 5, e ali a gente compartilha a palavra de Deus, a gente estuda a palavra de Deus, a gente ora junto. Isso também é devocional. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo de ir lá na igreja. Então encontre um grupo online. E se não tem um grupo online, crie um grupo online. Vem aqui na frente e fala, irmãos, eu não tenho tempo de vir aqui durante a semana, minha vida é corrida, mas eu tenho um horário às 3 da tarde, segunda, quarta e sexta, e eu estou precisando de mais 3 irmãos que podem orar e ler a Bíblia comigo nesse horário. Se alguém topar, vamos fazer um meet aqui, a gente fica ali um tempo de meia hora, 40 minutos, e a gente exercita isso. Falando entre vós, com salmos. Entoando, louvando a Deus, com hinos, cânticos espirituais. Dando sempre graças a Deus por tudo. Irmãos, nós precisamos criar práticas e rotinas espirituais na nossa vida. Disciplina espiritual. Sem se pautar e se formatar naquilo que é a rotina que deu certo para o outro. É claro que isso pode até ser um bom exemplo para você, mas se não funciona com você, faz de outro jeito. Só não fique sem fazer. Culto doméstico. Qual foi a última vez que você fez? Você, homem, marido que está aqui, qual foi a última vez que você reuniu sua família, sentou com todo mundo para falar entre vocês com salmos, entoar e louvar a Deus de coração, com hinos e cânticos espirituais, dando graça a Deus por tudo? Qual foi a última vez que você fez isso? Essa semana eu ainda estou em falha, não fiz isso não. Voltei de viagem, correria, pecamos. Mas hoje é domingo, dia do Senhor. Ainda há tempo. Lá em casa nós já estudamos alguns trechos da Escritura. E agora, em especial, estamos estudando Romanos 12. Escolhe um trecho da Escritura. João Pedro aprendeu a fazer a oração do Pai Nosso no culto doméstico. A gente estudou cada uma das frasezinhas. Pai Nosso que está no céu. O que significa isso? Significa que nós temos um Deus que é bom, que é Pai, que nos ama, que cuida de nós, mas também que repreende, puxa a orelha. Santificado seja o teu nome, venha nosso teu reino. O problema, irmãos, é que às vezes a gente quer ser o Hernandes dentro de casa, então talvez você não consiga. Mas se você abrir a Bíblia, ler a Bíblia, com a sua esposa, com seus filhos, cantar um louvor, amém, louvado seja Deus. Faz isso uma vez, outra, e outra, e outra. Quando vê, daqui a pouco você está pregando mesmo. Aí você vai chegar para o Ricardo e falar, Ricardo, estou num treinamento, toda semana eu prego lá em casa, minha esposa falou que eu estou muito bem, talvez eu possa até pregar na igreja. Aí a gente ganha mais um, mais dois, mais 3 pregadores. Irmão, sabe por que a igreja está tão fraca de líder, de homem? Bons presbíteros, bons pastores. Porque os homens não fazem o trabalho dentro de casa, não treinam em casa. Os filhos não conseguem se comportar na igreja porque não tem culto doméstico em casa. Não entende o que é culto, não entende o que é oração, não ora para comer, não ora para dormir. Aí você fala para a criança dentro do culto, fala, fecha o olho, vamos orar, não consegue fazer. Porque aquilo é estranho demais para ela. Se você não tem vida com Deus no seu lar, seus filhos não vão conseguir reproduzir aqui uma coisa que eles não veem lá. Se você não lidera espiritualmente o seu lar, você não vai conseguir liderar a igreja do Senhor. Por isso, tanta vacância na figura de bons homens e grandes líderes na igreja do Senhor. Porque faltam grandes líderes dentro do lar. Falta um exemplo de conduta, de piedade dentro de casa. Irmãos, observe, por exemplo, aquilo que Paulo falou a Timóteo. Quando você lê a carta de Paulo a Timóteo, as cartas de Paulo a Timóteo, é verdade que em algum momento Paulo fala para Timóteo permanecer naquilo que recebeu dele, Paulo. Mas há um momento especial na segunda carta que Paulo fala assim, tu, Timóteo, persevera naquilo que ouviu e que recebeu desde a infância, que sabes as sagradas letras. Recebeu de uma mãe, da sua avó. E no caso de Timóteo, o pai dele não era crente. Isso significa, irmãos, que Timóteo nunca foi na sinagoga.
Porque quem levava o filho na sinagoga era o pai. A mulher não podia fazer isso. E ainda assim Timóteo foi um baita homem de Deus. Abre aí em Atos 16, só para você ver o que a Bíblia fala de Timóteo, quando Paulo conheceu ele. Atos 16 diz assim: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Agora, veja se deu certo essa criação do menino criado pela mãe e pela avó, com um pai que não era crente. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Em relação a Timóteo, que foi criado pela mãe e pela avó, sem ir na sinagoga receber a instrução formal de um rabino, ele aprendeu o suficiente para dar bom testemunho, para que as pessoas dessem bom testemunho a respeito dele. Às vezes é fácil a gente ficar terceirizando tudo para a igreja, né? A igreja tinha que ter isso, a igreja tinha que ter aquilo, material da EBD, não sei o quê. Timóteo não teve nada disso. Não teve um rabino, não teve um mestre, não foi discipulado por uma autoridade do judaísmo, foi discipulado por uma mãe crente. E ok, eu sei que eu acabei de responsabilizar os homens pelo desafio de cumprir aquilo que está em Efésios. E sim, é responsabilidade nossa dos homens. Mas vocês, mulheres, são auxiliadoras. Se percebeu que o marido não fez, então chama e fala, vamos fazer. Só não fica sem fazer. Você quer uma família cheia de sabedoria, de prudência, não vivendo apenas um dia após o outro, mas de fato cumprindo aquilo que Deus quer, pondo em prática tudo que vocês aprenderam nesse mês de maio, cheios do Espírito Santo, para resistir a esses dias maus. Adote essa disciplina espiritual que o texto de Efésios está nos propondo. Cante louvores. Chega no carro, liga o louvor. Uma coisa que eu fiquei muito impressionado foi um dia do nosso culto doméstico. Eu comecei a tocar a música Quão Formoso És. Rapaz, o João engatou e começou a cantar direitinho. Eu nem sabia que ele conhecia essa. Porque eu não tinha tocado aquela música no culto doméstico. Mas de ouvir. Pegou e começou a cantar. Maravilhoso é estar em tua. E foi. Olha que legal. O que você andou ouvindo? Porque eu sei o que o nosso vizinho ouve. Ele ouve funk alto, um monte de baixaria. Quando a gente para o carro lá no posto de gasolina para abastecer, é o funk que está tocando. Quando põe no comercial da televisão, ou no programa lá da Globo, é só baixaria que está acontecendo. E eles estão ouvindo tudo isso. A gente tem que cantar louvores. Minha mãe foi um exemplo muito bonito disso na minha vida. Às vezes eu passava muita raiva com ela. Mas eu aprendi muito de oração e de cantar louvores a Deus através da vida da minha mãe. Minha casa tinha assim a janela do meu quarto, o quarto, a janela do quarto e o tanque ficava do lado de fora na minha janela, do quarto que era meio da minha irmã. E minha mãe começava a cantar, 7 da manhã. A Vanessa sabe como minha mãe canta. Né? A mãe canta com uma potência, uma vontade. E minha mãe vai misturando os louvores, sabe? Ela canta ele exaltado com grande ao Senhor, com o hino 140, e vai misturando tudo na mesma melodia e vai. Tinha dia que eu acordava bravo, né? Com ela cantando ali. É bem isso. Um dos momentos muito especiais que eu vivi na minha vida, eu estava aprendendo a tocar violão. E quando você está aprendendo a tocar violão, você toca e parece que você não está tocando nada. E assim vai por muito tempo. Até um dia que eu comecei a tocar, e aí eu já tinha aprendido um pouquinho mais, e eu tocando violão lá no quarto, eu tinha uns 7 anos, aí minha mãe começou a cantar a música que eu estava tocando lá na cozinha. Aí agora eu acertei, hein? Agora deu certo. Irmãos, nós temos que cantar louvores em casa. Chega no carro, liga lá um louvor. Ah, pastor, mas você acha que isso vai converter meus filhos? Pode até ser que não converta. Mas sabe de uma coisa? O mundo, o diabo, ele é astuto demais.
Perceba como as coisas do diabo estão em todo canto. Está na música, está na caixa do cereal, está no salgadinho que ele come. Estou falando que o salgadinho é amaldiçoado, que o cereal é amaldiçoado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que se você começar a perceber a embalagem das coisas, o desenho das coisas. Esses dias eu vi a embalagem de uma bolacha de criança. Tinha uma menina, era uma menina, mas toda vestida de menino, com skate na mão. E a gente fala, mas isso aqui não tem nada a ver, o problema é que esse tipo de coisa é o jeito que o mundo faz. Põe um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai um pouquinho no desenho, mais um pouquinho na apostila, mais um pouquinho na música, mais um pouquinho nas brincadeiras, e mais um pouquinho na série, no filme. É tudo coisa que você fala, pastor, mas é só uma besteirinha, isso aqui não é nada. Só que esse nada aqui e ali está bombardeando os nossos filhos o tempo todo. E nós temos as nossas ferramentas. Leia a Bíblia todo dia. Cante louvores, hinos, cânticos espirituais. E nós temos a instrução, lá de trás, Deuteronômio 6, dessa lei, dessa palavra tu falarás, andando pelo caminho, e quando sentar na mesa. Sabe o que significa essa ideia de andando pelo caminho? É na medida que você está andando, você viu uma coisa, fala de Jesus através daquela coisa, fala da glória de Deus, através daquele carro que passou, através daquela pessoa que cruzou o seu caminho, daquela flor que você viu bonita, daquele sol que você viu brilhando, daquela chuva que caiu. Aproveita andando pelo caminho e vai falando das coisas de Jesus. E liga a música, e liga o som, e põe o pregador, e chegando em casa, lê a Bíblia e faz o culto doméstico. E assim, Deus vai falando aos corações, dos nossos e dos outros. Vivam a vida com prudência, louvando a Deus, dando sempre graças a Deus por tudo. Às vezes nossos filhos não acreditam quando a gente fala Deus é bom. E sabe por que eles não acreditam? Porque eles só veem a gente reclamando. Toda vez que você abre a boca para murmurar, para falar mal do marido, para falar mal dos parentes, para falar mal da casa, para falar mal do carro, para falar mal da igreja, você está fazendo um desserviço à sua família. Porque aí um belo dia você vai querer falar, filho, Deus é bom. Deus é bom. Minha vida é uma porcaria. Não é você que reclama de tudo, do carro, do pai, do dinheiro, do salário, do emprego, da roupa, do corpo. Como Deus é bom, se nada está bom? Dando graças a Deus por tudo. E ensinando eles a fazerem o mesmo. Vamos agradecer. Vamos agradecer porque hoje é só pão com mortadela, que bom que tem. Vamos agradecer pelo alimento, vamos agradecer porque a gente acordou bem, vamos agradecer porque o dia passou bem e agora a gente vai dormir, vamos agradecer pela roupa que a gente tem, pelo carro que a gente tem. Para de falar mal da igreja dentro da sua casa. Como é que você quer convencer os seus filhos que aqui é o lugar que eles têm que estar e crescer? Se o tempo todo você fica falando mal do pastor, fala mal dos irmãos, fala mal do culto, fala mal do louvor, fala mal do pregador que repetiu o sermão, agradece a Deus. E mostra que aqui é a igreja de Deus. Irmão, se Jesus achou importante dar a vida dele por vocês, e me incluiu também nisso, eu não posso achar que ninguém aqui presta. Cada um de nós temos defeitos. Mas mesmo com os meus defeitos, Jesus achou que valeria a pena morrer por mim. Pelas razões que só ele conhece. Jesus morreu por essa igreja dele. Fala bem da igreja de Cristo. Demonstre amor pela igreja de Cristo. Dê graças demonstrando isso em trabalho pela igreja do Senhor. Para que os seus filhos olhem e falem, não, aqui é o lugar que eu quero estar. Porque eu aprendi a gostar e amar isso aqui. Quer ver um exemplo como isso funciona na prática? Na maioria esmagadora dos casos, o filho de um corintiano é corintiano. O filho de um palmeirense é palmeirense. O filho de um São Paulino é São Paulino. Na maioria das vezes é assim. E aí você vai ver a discussão do time de futebol, não importa qual seja o time. Sempre quem torce para aquele time vai defendendo. Aí o Santista vai lá e fala, não, mas a gente tem o Pelé. Aí o Palmeiras vai lá e fala, não, mas ninguém está ganhando mais do que a gente.
Aí vai lá o São Paulino e fala assim, não, mas nós somos trimundial. Aí o corintiano vai lá e fala, não, mas o presidente da República é corintiano. E aí, cada um defende o seu. E percebe como os nossos filhos reproduzem isso. E crescem acreditando. Agora, por que eles não torcem pela Igreja de Cristo? Porque a gente não defende a Igreja de Cristo com a mesma ênfase, com o mesmo vigor. A gente não dá graças a Deus pela salvação que temos em Cristo. Não demonstramos empenho em vir, louvar e adorar ao Senhor no dia que é dele. Talvez por isso a maioria dos nossos filhos não torçam por Cristo, nem tampouco querem estar com Jesus quando crescem e se veem distantes de nós. Irmãos, dando graças a Deus por tudo. E por fim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós precisamos desenvolver isso no nosso lar. A sujeição. O lar é onde nós vamos aprender a servir. Onde a esposa serve o marido. Onde o marido serve a esposa. E sabe qual é o grande problema da nossa sociedade hoje? Que a gente quer viver vidas independentes. Então você ouve as mães ensinando as filhas assim, desde pequenas. Você tem que estudar, você tem que trabalhar para aprender a não depender de homem. Irmãos, o lar é um lugar de dependência. A mulher tem que depender do marido. E o marido tem que depender da mulher. E os filhos têm que depender dos pais. E os pais depender do amor e do carinho dos filhos. O nome disso é mutualidade. Eu preciso de alguém que me aconselha, que ora por mim, que me sustenta, que me ajuda, que me apoia. E essa pessoa também precisa da minha ajuda, do meu carinho, do meu amor, do meu apoio. A gente tem que começar a servir dentro de casa uns aos outros. Às vezes a gente dá um comando lá em casa, né, para as crianças. Ah, pai, mas não fui eu que fiz isso. Ah, não interessa, mas você vai servir. Só que é importante os seus filhos verem vocês servindo, o marido servindo a esposa e a esposa servindo o marido. Então, quando o marido pedir, amor, serve a comida para mim, levanta, não tem mão não para servir? Claro que ele tem mão, mas serve ele. E quando seus filhos perguntarem por que é assim, você fala, olha, porque aqui a gente serve uns aos outros. A gente aprende a servir em casa para servir fora. E é claro que o contrário também acontece. Em algum momento o marido acorda mais cedo, faz o café para a esposa. O pai, mas a mãe não tem mão para fazer, não? Não sabe fazer? Claro que tem, sabe fazer. Mas a gente está servindo uns aos outros, ajudando uns aos outros. Se a gente não faz assim, nossos filhos crescem aqueles adolescentes mimados, chatos. Você pede uma coisa para eles, eles nunca fazem. Não ajuda com nada, não serve ninguém. Também não vai servir lá fora. Vai ser péssimo profissional. A sujeição é um princípio bíblico para você ser cheio do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Porque às vezes a gente fica pensando, não, eu vou ser cheio do Espírito Santo quando eu ler a Bíblia, quando eu orar, erguer as mãos, aí eu estou cheio do Espírito Santo. Tá, tudo bem, isso faz parte, a gente já falou disso anteriormente. Mas você é cheio do Espírito Santo também quando você pega a vassoura e vem varrer a igreja, sujeitando uns aos outros. Você fica cheio do Espírito Santo quando você abre a porta do seu carro e dá carona para alguém. Você fica cheio do Espírito Santo quando você abre a porta da sua casa para receber alguém que de repente está precisando ser consolado, abraçado. Porque assim o Senhor enche o nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Qual é a forma que Deus leva consolo, amor, carinho às pessoas e aos filhos dele? Através de nós, a igreja dele. Então ele enche a gente para que da gente saia aquilo que vai para os outros. Então quando você se dispõe a servir, o Espírito Santo vai te enchendo. Porque é um jeito dele chegar e levar as outras pessoas. Cultive um lar cheio da sabedoria, da prudência, cheio do Espírito Santo, para que você consiga, esposas, serem submissas ao seu próprio marido. Submissão, fidelidade. Marido, amar a vossa mulher como Cristo amou a igreja, sacrificialmente. Filhos, obedecendo a vossos pais, no Senhor, porque isso é justo. E pais, não provocando os filhos a ira, mas criando-os
na disciplina e na admoestação do Senhor. Deus nos ajude e nos dê graça a observarmos essas coisas, para vivermos com prudência nesses dias tão maus e tão difíceis. Mas eu quero terminar desafiando você a apresentar o seu lar diante de Deus. Talvez você tenha visto que várias dessas coisas vocês têm falhado. Que nos ensinos que foram apresentados aqui nas últimas semanas, está tudo meio bagunçado. Talvez você esteja numa situação de ainda maior desespero, porque se os filhos são pequenos, você fala, não, dá para melhorar e a gente consertar algumas coisas e daqui para frente ser melhor. Mas se você já está um pouco mais velho, você pode falar, pastor, eu não fiz nada disso, agora está tudo perdido. Deixa eu te dar uma mensagem de esperança para a gente terminar. Deus pode mudar e transformar corações. Nós precisamos crer que aonde o nosso ensino, a nossa instrução, a nossa atenção não chegou, o poder regenerador do Espírito Santo pode fazer diferença. Num lar quebrado, num casamento desfacelado, nos filhos que estão distantes dos caminhos do Senhor, Deus pode fazer coisas novas. E para que isso aconteça, nós precisamos estar unidos a Cristo Jesus. A nossa união com Cristo é o único jeito da gente vencer o pecado, da gente dar rumo à nossa vida. Você não vai conseguir ter essa vida prudente, cheia de sabedoria, colocando em prática todas essas coisas, se você não estiver unido a Jesus. Terminar esse sermão sem falar de Jesus é ter dado uma palestra moralista. Faça isso, faça isso, faça isso, como se você tivesse a condição de fazer. Você só faz se você estiver unido a Cristo. Então eu termino te desafiando a se comprometer com o Senhor Jesus. Feche seus olhos. Se você quiser, não precisa repetir em voz alta, não, mas faça essa oração. Senhor Deus, muito obrigado pela minha vida, pela minha família, pelo casamento, pelos filhos. Senhor, me perdoa pelos muitos pecados que eu cometi como marido, ou como esposa, como pai, ou filho. Perdão, Senhor. Senhor, me ajuda a ser um marido melhor, a ser uma esposa melhor, a ser um filho melhor, uma mãe melhor, um pai melhor. Me encha com teu Santo Espírito, para que eu viva com prudência. Mas, Senhor, para isso, me una a Cristo Jesus. Eu me rendo a Ti, Senhor, reconhecendo que a força não está em mim, que a capacidade de fazer essas coisas não está em mim. Humildemente eu me apresento, com mãos vazias, reconhecendo que eu preciso do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que a minha salvação depende do Senhor Jesus, que na cruz morreu por mim e ressuscitou para dar a vida eterna. Que a salvação do meu lar, dos meus filhos, depende do Senhor. Que assim seja, da tua própria glória, em nome de Jesus. Amém.